A ofensiva militar dos Estados Unidos na América Latina está ficando cada vez maior. Além de acordos, entre aspas, acordos, né, feitos com o Canal do Panamá, ofensiva feita na Venezuela, ameaças contra Cuba, nós temos agora operações conjuntas feitas pelo Equador e pelos Estados Unidos, com autorização de envio de militares para combate de cartéis e grupos de mineração ilegal, com a expulsão, inclusive, do embaixador cubano do território do Equador, gerando um grave incidente diplomático. O Paraguai, que autorizou ontem mesmo, tá? A partir do seu Senado, a presença de militares americanos e operações do exército americano em solo paraguaio, também com a mesma justificativa, e uma grande reunião que vai acontecer no sábado, em Miami. A reunião que está sendo apelidada pelos americanos de Shield of Americas. Na prática, uma tentativa de coordenação política, econômica e militar para expulsar os chineses e aumentar a influência dos Estados Unidos na América Latina. O Brasil, vai lembrar, não foi convidado e o próprio Congresso americano alega que existe uma ameaça chinesa crescente na América Latina e o Brasil tem a presença de bases militares secretas chinesas que respondem aos anseios chineses de espionagem contra os Estados Unidos. Será que o Brasil está ameaçado pelos americanos? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Cara, para quem não sabe, o mês de março é o mês do consumidor, e a Insider, que veste, aliás, quase sempre veste, né, praticamente todo o meu guarda-roupa é da Insider, está te ofertando a possibilidade de até 30% de desconto. Se você comprar hoje, no dia 5 de março, eles ainda estão te ofertando no pagamento do Pix, né, com mais 10%. Sensacional, tá? As tech t-shirts, você pega ali meias, cuecas, todos os tamanhos, roupas masculinas, femininas, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, ou para você, ou para eventual presente. Aproveite esse descontaço da Insider, mês do consumidor, as melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu trouxe para vocês na introdução, o Equador anunciou ontem o início das suas operações militares em conjunto com os Estados Unidos, segundo o Equador, com a intenção de combater a situação dos cartéis, do crime organizado e também da atividade de mineração ilegal. Vale lembrar que a mineração ilegal se dá principalmente na fronteira da floresta amazônica, que, claro que o Equador diretamente, né, não faz fronteira com o Brasil, mas a gente está falando de uma possibilidade de ascensão ou de inclusão do exército americano em território da Amazônia. O que, penso eu, é uma certa preocupação para a soberania de toda a América Latina, porque a gente sabe que os interesses americanos, e não são só os Estados Unidos, eles não são os malvados do mundo, né? Mas o mundo olha com excelentes interesses para a floresta amazônica, que é um centro de potencial biológico, de exploração de água, de combustíveis fósseis, de minerais metálicos, dentre outros potenciais que a Amazônia tem para ofertar. O Equador, vai lembrar que até 2019, 2020, ou seja, antes da pandemia, claro que não chegava ao nível de desenvolvimento de uma Suíça, uma Suécia, claro que não. Mas era um país, principalmente frente aos seus pares, que dispunha de um IDH elevado, uma menor desigualdade social, uma melhor condição de vida do que Peru, Colômbia, dentre outros países. A pandemia mexeu muito com o país, promovendo crise econômica, desigualdade social, desemprego, e claro que nessas situações de uma ausência do Estado, de um aumento da desigualdade, enfim, abre um campo para que grupos criminosos atuem no país. O Equador, ele tem uma posição privilegiada, porque tem conexão com a floresta amazônica e com o Oceano Pacífico. Passou a ser um escape do pozinho branco, né, sabe o que eu tô falando? Produzido pela Colômbia e pelo Peru. Hoje, claro que é muito difícil, porque não tem uma fiscalização legal sobre o produto, mas estima-se que cerca de 70% do escoamento do pozinho branco da Colômbia e do Peru sejam pelo território do Equador. A criminalidade aumentou demais. Coloco para vocês o exemplo do Fernando Villavicencio, que era um candidato que iria disputar o processo eleitoral, e ele foi morto pela atuação desses grupos, desses cartéis, que comandam hoje o que fazem estados paralelos dentro do território do Equador. O Daniel Noboa, que é o atual presidente, ele foi eleito justamente com essa pauta, prometendo assemelhar algumas políticas públicas feitas pelo Nayib Bukele. Já trouxe para vocês também, que não foram tão bem sucedidas assim. Mesmo assim, ele venceu a Luísa Gonzalez, que era candidata de esquerda,
Até porque quando você tem o aumento da criminalidade, o aumento dos problemas ali relacionados à violência, o discurso de segurança pública mais forte, ele é muito enfático, ele é muito contundente e ganhou a opinião pública do Equador, né? Fato é, cara, que o Daniel Noboa, então, ele já tinha tentado, sem sucesso, porque foi reprovado por um plebiscito, a aprovação de bases militares americanas no seu território, mas ele pode coordenar junto com os americanos, sem a necessidade de aprovação do Congresso, essas operações conjuntas. Além disso, a gente teve a expulsão do embaixador cubano, o Bacílio Gutierrez, declarado como persona não grata no território, utilizando o artigo 9, nono da Constituição de Viena, que fala que pode se declarar como persona não grata sem justificar a decisão, obrigando o envio do Estado a retirar a pessoa ou a encerrar suas funções enquanto representante diplomático. Vale lembrar que o Daniel Noboa declarou, muito possivelmente em conjunto com essas operações militares americanas, um toque de recolher, que vai valer do dia 15 até o dia 30 de março, para que as operações americanas e equatorianas ocorram nessas províncias mais perigosas. Esse rompimento, na verdade, rompimento é exagero, porque não houve o rompimento das relações diplomáticas, pelo menos no primeiro momento. Cuba chamou de um ato hostil e sem consonância em passado histórico e falou que vai querer ouvir os devidos esclarecimentos. Mas Cuba está numa situação muito frágil. A gente teve a notícia hoje que quase 2/3 do país, inclusive Havana, a capital, está sem energia. Se já passava por uma crise econômica, racionamento de alguns produtos. A gente teve o bloqueio da exportação de petróleo vindo da Venezuela e pressão dos Estados Unidos contra o México. Cuba está numa situação calamitosa. Os próprios americanos colocam que a tendência é que até o meio do ano não seja mais Miguel Dias-Canel o atual governo. O Trump até falou, né, de tomada amigável de poder. Sabe-se lá o que isso quer dizer, né? Tomar o poder de maneira amigável, mas possivelmente não será mais o governo de Miguel Dias-Canel a governar ali a ilha, né? A ilha do Caribe. Além disso, dessa situação do Equador, a gente teve também uma aprovação polêmica. O Senado paraguaio aprovou por 28-7, 6 senadores se abstiveram, a autorização da presença de tropas americanas em solo paraguaio. Lembrando que bem no finalzinho do ano passado, já foi assinado um acordo de cooperação militar entre Paraguai e Estados Unidos, que gerou algumas dúvidas, porque assim, aquele acordo não permitia a base, mas abria espaço para que isso acontecesse. E a gente fala de bases não necessariamente voltadas à implementação de militares americanos, mas bases que podem ter finalidades civis, ou seja, com a utilização da CIA, da inteligência, um caráter muito mais de espionagem e informações do que exatamente militares posicionados. Somado ao que o Senado aprovou e a outras medidas que o Paraguai vem tomando, mostra uma coordenação muito forte do Paraguai frente aos Estados Unidos. Por exemplo, esse acordo assinado ele permite que militares e civis podem estar presentes de maneira temporária em território paraguaio para visitas de barcos, treinamento, exercícios, atividade humanitária e outras atividades que forem mutuamente, claro, acordadas. Permite privilégios e isenções concedidos a diplomatas para esses militares, permite que eles usem uniformes, permite que eles portem armas no território paraguaio, permite, por exemplo, a livre circulação de aeronaves, barcos e veículos americanos, cria um centro antiterrorismo com membros do FBI coordenando as ações. Claro, a principal intenção e reclamação do Paraguai é principalmente a atuação do Hezbollah, aquele mesmo lá do Líbano, tá? Que atua na tríplice fronteira entre Paraguai, Brasil e Argentina. E também o Paraguai se converteu, autorizou que solicitantes de asilo dos Estados Unidos podem ficar esperando no Paraguai, não exatamente no território americano, até ser concedido ou não, claro, o asilo. O Paraguai, junto com os Estados Unidos, transferiu a embaixada de Israel de Tel Aviv para Jerusalém, extremamente polêmico frente aos palestinos, com toda certeza, colocou a Guarda Revolucionária do Irã, o Hamas, o Hezbollah, como grupos terroristas e não criticou as ações americanas e israelenses nos ataques contra o Irã, mas criticou as ações iranianas nas suas respostas ou nos seus ataques, claro, né? Contra a Jordânia, Kuwait, Catar e os outros países do Golfo. Ou seja, o Paraguai está muito próximo do pensamento americano. E os Estados Unidos, eles crescem cada vez mais.
Cara, juro pra vocês, tá? Eu vi uma troca ali de mensagens no X. Se você falasse pra mim, há, sei lá, 2 meses atrás que isso aconteceria, eu juro pra vocês que eu daria risada. A gente teve o Trump elogiando a postura da Delcy Rodrigues, que era a vice-presidente do Maduro, e a Delcy Rodrigues fazendo um retweet ou um react, né? Não sei mais como fala isso aqui agora, né? Mas repostando a mensagem do Trump, falou assim: nossa, é com grande satisfação que eu falo que o presidente Trump está promovendo políticas públicas que vão beneficiar tanto a população americana como a população da Venezuela. Ela era uma das lideranças do movimento bolivariano, né? Percebam como essa incursão dos Estados Unidos mudou completamente o pensamento de Diosdado Cabello, de Delcy Rodrigues, e a Venezuela hoje se converte num grande aliado dos Estados Unidos, pelo menos, claro, nesse momento. Além disso, teremos, nesse sábado agora, tá? Em Miami, ou seja, no estado da Flórida, uma reunião que está sendo chamada pelos Estados Unidos de Shield of Americas, que vai contar com Argentina, Bolívia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguai e Trinidad e Tobago. Ou seja, os países que representam a direita latino-americana, ou pelo menos aqueles governos que têm coordenações políticas importantes com os Estados Unidos e aparentemente estão dispostos a se afastar dos chineses. Essa reunião é muito simbólica porque estamos às vésperas de uma viagem que Trump fará para encontro com Xi Jinping, o presidente da China. A China que anunciou um aumento de 7% dos seus gastos militares e mais uma vez colocou Taiwan como uma das suas prioridades, ou seja, uma possível reunificação do território chinês. Lembrando que para a China isso não é invasão, porque não tem como você invadir um território que legalmente é seu, segundo o pensamento da República Popular da China. Esse encontro que vai acontecer e que o Brasil não foi convidado, ele vai falar sobre uma tentativa de contra-influência da China, principalmente na questão de minerais terras raras, investimentos em infraestrutura. A China hoje, com certeza, tem na América Latina um dos seus grandes pontos de investimentos internacionais e o seu Road and Belt. Falará também sobre segurança regional e imigração. Lembrando que Argentina, Paraguai e El Salvador são membros do Conselho de Paz e basicamente é para consolidar o que os americanos estão chamando de corolário Trump ou a doutrina Monroe do século XXI. Os Estados Unidos colocaram nos seus documentos estratégicos que a América Latina vai ser o quintal dos Estados Unidos, inclusive com o uso de força militar. Aparentemente, esses países estão dispostos a coordenar. E por que eu falo que isso pode ser um perigo para a soberania do Brasil? A gente está falando de países como o Paraguai, como a Argentina, como o Equador, como países aí que estão dispostos a coordenar com o recebimento de bases militares americanas. O documento do Congresso americano, a gente fez um vídeo, né, falando sobre isso na semana passada, colocou que existem várias bases militares secretas chinesas espalhadas pelo território da América Latina e falou que existem duas, uma na Bahia, outra na Paraíba, que servem como base de espionagem da China. De fato, essas bases existem, mas essas bases é publicizado, que a China utiliza para fazer investimentos em astronomia, em outros pontos ali estratégicos para o desenvolvimento científico Brasil e China. Pode ser que seja utilizado como uma base chinesa ultra secreta? Cara, talvez sim, né? Muito difícil, não coloco minha mão no fogo por ninguém. Mas para mim, me parece muito mais como uma tentativa na próxima reunião de Trump e Lula. O Brasil, vocês estão muito próximos da China. A China representa quase que 40% das suas exportações. O Brasil, você tem a presença de bases chinesas. Os chineses estão dispostos a fazer investimentos para roubar informações, para servir de uma base de espionagem contra os Estados Unidos. Para mim, parece uma justificativa para possivelmente pressionar o Brasil a se afastar da presença chinesa. E aí, galera, será que o Brasil vai aceitar essa pressão? Sim ou não? Lembrando que o Brasil tem a parte positiva que somos um país relevante. Acima de 200 milhões de habitantes, somos membros dos BRICS, uma das lideranças do Sul Global, um baita mercado consumidor, influentes na CELAC. E aí, será que os Estados Unidos fará uma pressão aí contra o Brasil? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.